alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Fabrício Fernandes e na aula de hoje nós iremos trabalhar o gênero tirinha, que é um gênero bastante conhecido por vocês, pois ele é usado em praticamente quase todas as disciplinas. Então vai ficar bem tranquilo para vocês. Nós temos aí o gênero tirinha, unidade temática que vai ser a leitura e oralidade, as habilidades AF 07 LP04, que é identificar em notícias o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências em reportagens, fotoreportagens, o fato ou uma temática retratada e a perspectiva de abordagem em entrevistas, os principais temas, subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas, em tirinhas, memes, charge, a crítica, a ironia e o humor presente. Vocês sabem, não é? Que a tirinha ela vai trazer muitas reflexões e muitas críticas embutidas nela. Então, no ato da leitura, nós vamos ter que ter esse cuidado de identificar o que é que aquela tirinha está trazendo de diferente para a gente. Nós já temos aí a parte que fala o que é a tirinha. Trata-se de uma curta sequência narrativa de quadrinhos que, em geral, faz uma crítica aos valores sociais. Ou seja, geralmente nós vamos ter uma crítica embutida a problemas relacionados à sociedade, que vai fazer a gente refletir sobre esse problema, ok? Tem uma publicação bastante regular. São como histórias em quadrinhos, aquelas famosas HQs, não é? Que todo mundo já leu. Porém, são bem mais curtas. Elas são divulgadas em jornais, revistas e em sites da internet. Veja um exemplo de tirinha abaixo. Sabe que pagode é uma música gospel, né? Como assim? Pagode. O God em inglês é Deus, não é? E é por isso que ele usa do som, não é? O God para dar a ideia de Deus e afirmar que o pagode é uma música religiosa. Nós temos também na tirinha bastante humor, não é? Nós temos aí, recursos estilísticos usados na tirinha. Nós temos balões, não é? Onde as falas dos personagens estão lá dentro. O uso de sinais gráficos convencionados, como as onomatopeias, que são a reprodução de sons, pequenas estrelas sobre a cabeça do personagem, indicando que ela está tonta ou que ela está com dor. O próprio formato do balão, ele vai poder indicar o volume que a pessoa está falando, se a letra ela estiver maior, ela estiver maiúscula, pode estar indicando que aquele personagem ele está gritando naquele momento. Também o balãozinho pode indicar que aquela fala trata-se de um pensamento, não de uma coisa que foi externada através do som. Nós também temos a calha para separar um quadro de outro e estabelecer um sentido de evolução no tempo entre as cenas representadas. O uso de cartelas ou recordatórios para estabelecer a voz do narrador, que também pode aparecer dentro da tirinha, certo? Diagramação versátil dos quadros de acordo com a necessidade dramática de cada cena, entre outros. Nós também podemos ter linhas cinéticas que podem indicar a movimentação dos personagens ou de objetos dentro de cada quadro. Ou seja, nós temos uma série de coisas dentro da tirinha que nós temos que analisar. Nós não podemos separar aquela parte que é visual, o desenho, a parte que é não verbal, da parte verbal para obter o sentido. Nós só podemos analisar a tirinha ela como um todo, ok? O balão é a convenção gráfica onde é inserida a fala ou o pensamento do personagem. O rabicho, que é a partezinha que sai do balão em direção à cabeça do personagem, indica ao leitor quem está falando. Quando o rabicho se dirige a um personagem que está fora do requadro e da cena mostrada, trata-se de uma fala em off, ou seja, de uma fala de uma pessoa que não está dentro da cena, ok? Nós temos aí um exemplo embaixo, ó. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Nós sabemos que essa parte aí ela foi falada porque o rabicho está sendo direcionado para uma criança. Já quando nós temos aí, na segunda parte, um cachorro não, o cachorro. Vocês percebem que há como se fosse duas bolinhas embaixo da fala do cachorro, não é? Isso aí serve para quê? Para a gente identificar
que a fala ela não foi externada a partir de som, mas é apenas um pensamento do cachorro, ok? Essas reticênciazinhas embaixo do balão é muito comum nas tirinhas de Garfield, porque Garfield não fala, ele apenas pensa, ok? Os tipos de balões, nós temos aí, ó, com fala do personagem, ó, nós temos o balão com traçado da linha todo correto e o rabicho geralmente apontando para o personagem que está falando. Nós temos o balãozinho tracejado, que vai indicar que o personagem está cochichando, falando bem baixinho. Nós temos o balão com as reticências embaixo, como eu falei a vocês, que vai representar o pensamento, ou seja, o som não está sendo externado. Nós temos esse outro aí, que é todo cheio de pontinha, parecendo uma estrela, que vai aparentar, ou que vai indicar ao leitor que o personagem ele está gritando. Nós temos esse outro balãozinho, que ele é cheio de rabichos, não é? Ou seja, essa fala ela aponta para várias pessoas, e isso vai nos dar a ideia de que mais de uma pessoa está falando a mesma coisa. Nós também temos esse que é uma lâmpadazinha seguida de reticências no rabicho, que quer dizer que o personagem ele teve uma ideia. Nós também temos o balãozinho que vai apresentar apenas uma interrogação dentro, que vai indicar que o personagem ele está com dúvida. Nós temos um balãozinho apenas com uma exclamação, que vai indicar que o personagem ele está admirado. Nós também temos um balãozinho com reticências, que vai indicar que o personagem ele não consegue se expressar. Nós também temos um balãozinho que vai parecer que está caindo pingos de água, que vai aparentar, que vai mostrar para o leitor que o personagem está chorando, choroso ou triste. Nós temos o balãozinho com os símbolos musicais, que vai indicar que o personagem está cantando ou ouvindo música. E nós temos o balãozinho escuro, que vai indicar que o personagem está zangado. Além dos recursos gráficos, nós vamos ter as onomatopeias, que são muito comuns também nas tirinhas, certo? O que são onomatopeias? São as representações do ruído, que pode ser explosões, socos, tiros, objetos quebrados, uma colisão, uma batida, por meio de palavras como boom, sock, crash, que podem se iconizar e ser consideradas ao mesmo tempo signo verbal e iconográfico. Serve para quê? Serve para a gente entender o que está acontecendo. Como nós temos aí na tirinha abaixo, não é? Ó? Snap, snap, snap. Mais uma. Bem, o John achou todas as armadilhas para rato. Esse ai e o snap vai ser o barulho da ratoeira e o ai vai ser John sofrendo quando a ratoeira pega nas mãos deles. Sem essas onomatopeias, provavelmente a gente não conseguiria entender o que está acontecendo no texto, ok? Linhas cinéticas são linhas que indicam o movimento dos personagens ou a trajetória de objetos em plena ação, automóveis e outros meios de locomoção, como balas que saem de pistolas, pedras atiradas por alguém, ursinho, não é? O coelhinho da Mônica, que a gente sempre vê ele fazendo movimentos no ar, não é verdade? E as linhas cinéticas vão servir justamente para isso. Olhem aí embaixo. Pensa rápido, Mônica. A gente só consegue perceber que ele jogou algo porque nós vemos, não é? Uma linha que está direcionada para uma bolinha lá no texto, que provavelmente é uma pedra. Sem essas linhas cinéticas, provavelmente a gente não conseguiria entender o texto. E na segunda parte do texto, não é? No segundo quadrinho, nós temos como perceber que a Mônica joga a pedra de volta a partir da linha cinética também. E além do mais, ela está batendo com o coelho em cascão, não é verdade? Isso só é percebido a partir dessas linhas que nós estamos estudando.
Metáforas visuais são signos que ganham uma conotação diferente e características quando usadas em histórias em quadrinho, como ver estrelas, indicando que a personagem está ferida ou sente dor, ter lâmpada acesa sobre a cabeça, que significa que a personagem teve uma ideia ou que está pensando. Corações mostra que o personagem está apaixonado. Serrote cortando uma tora, dormir, roncar como uma serra. Ter uma espiral sobre a cabeça, sentir tontura, não é? Falar cobras e largatos, xingar, demonstrar ira, entre outros elementos icônicos. Eles vão servir para mostrar quais os sentimentos estão sendo sentidos pelos personagens naquele momento. Como nós temos aí embaixo, ó, uma tirinha do Seninha, não é? Que é um personagem que foi criado a partir do piloto icônico de Fórmula 1, Ayrton Senna. A culpa foi minha. Não vi o seu carrinho. Pode deixar que eu pago o conserto. E vocês olham que o personagem Seninha, ele está com os coraçõezinhos, não é? Sobre a cabeça, o que indica que ele se apaixonou pela personagem. E olhem o olhar que ela está para ele. Ou seja, provavelmente os dois estão apaixonados. Tirinhas, elas também vão ter humor e também vão ter crítica, certo? Olhem a primeira tirinha, que diz assim: você tem um pastel de R$1? Tenho sim, aqui. Quando ele morde o pastel, o que é que ele encontra? Ele encontra uma nota de R$1 dentro do pastel. Olhem aí, isso vai causar no leitor o quê? Vai causar no leitor humor. E nós temos uma segunda tirinha que diz assim: será que ainda precisa quarentena? Parece tudo bem. Paciência, filho, porque se parece tudo bem, é sobretudo graças à quarentena. Ou seja, aí já vai fazer, não é, uma crítica às pessoas que estão achando que o momento já faz com que esteja tudo bem, que não tenha necessidade da quarentena mais, do isolamento social, certo? E a tirinha ela também vai fazer a gente refletir sobre esses processos. Exercitando o nosso exercício, nós temos aí uma tirinha que diz assim: a Dona Aranha subiu pela parede. Olhem que música conhecida. Veio a chuva forte e a derrubou. Professora, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A Dona Aranha ou a parede? E a professora fica com a cara assim, não é? De quem não sabe responder. Aí nós temos aí a primeira questão que diz: o efeito de humor decorre. O que é que torna a tirinha engraçada? De a professora e os alunos serem desafinados? Da pergunta despropositada feita pelo aluno? Da visível falta de interesse dos alunos pela canção ensinada? Da falta de senso da professora ao não saber responder a pergunta feita a ela? Ou do emprego indevido do pronome oblíquo no segundo balão, que gerou a ambiguidade? Vocês vão analisar qual a resposta é a correta e colocarem nos seus cadernos. A segunda questão diz: o que o semblante da professora no último quadrinho sugere? Aí você vai olhar, não é? Ela está com semblante o quê? Assustado, em dúvida, não sabe o que dizer. E aí? Você vai dar a resposta e justificá-la. E aqui nós temos uma última questão, né, que diz assim: um resumo da internet. Pessoas usando tecnologia no século XXI para emitir opiniões do século XIX. Olhem aí. Pessoas usando tecnologia do século XXI para emitir opiniões do século XIX. O que é que ele está querendo dizer? Que o tempo mudou, mas só que as pessoas ainda continuam com um pensamento muito atrasado, não é? E vocês vão analisar essa terceira questão aí e vão marcar a alternativa que vocês acham ser a correta. Esta é a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.